depois. É o 7 e o 17, eu só falei o 17, mas como ele me trouxe a correção perfeita, é o 13, é o capítulo, e os versos 7 e 17. Então veja, irmãos queridos, nós não estamos numa igreja por um acaso. Nós não estamos na igreja apenas por status. Eu quero ser líder. Você tem que ser chamado para ser líder. E é o Senhor quem chama. Você se apresenta e Deus vai testificando isso. No seu dia a dia, quando eu tive o privilégio de começar 5 obras do zero, 2 como ajudantes, foram 2 missionárias que eu trabalhei junto, e 3 Deus já me colocou na frente com alguns auxiliares. Mas 2 eu era auxiliar. E 3 Deus me escolheu na frente com outros auxiliares. Eu já na frente. Então eu me sinto bem, me sinto feliz. Porque não foi por um acaso que eu cheguei à frente da igreja. E pela dedicação e o amor que nós temos por Cristo e pela sua palavra, dessa vida vivida. Então, irmãos queridos, em toda essa situação, nós queremos falar de uma situação que vivemos hoje, nesse mês, que iniciamos hoje a primeira quarta do mês de novembro, que é a questão de louvar e adorar a Deus. Não é como muitos ainda pensam. Louvar é apenas pegar um microfone. Adorar apenas é ficar de joelhos. É isso e mais muita coisa. É um compromisso, é uma dedicação, é uma fidelidade. Nós falamos domingo de manhã aqui vários conceitos sobre louvor e adoração, que são palavras que estão juntas, mas que têm sentidos diferentes. O louvor e a adoração, falamos domingo de manhã aqui. Quem quiser ouvir a mensagem domingo de manhã, é só entrar lá no YouTube da igreja, Primeira Igreja Batista em Albano Franco, essa mensagem está lá gravada. Porque a gente precisa, irmãos, sermos preparados para fazermos a vontade de Deus. A gente precisa agradar o coração de Deus. E nós só podemos agradar o coração de Deus se nós formos obedientes e fiéis ao que Deus traz ao nosso coração. Nós estamos aqui nos preparando para o amanhã. E nessa caminhada, esse preparo é para edificar outras vidas. A gente deve lembrar, principalmente já que se trata de louvor, o ministério de música. A responsabilidade é grande porque esse ministério trabalha lado com o ministério pastoral. Porque são mensagens que são expressadas pelo cântico, pelo louvor. Por isso que pastores muitas das vezes têm problemas com o ministério de música. Porque esse ministério expressa uma mensagem. Veja uma coisa que eu acredito que você já compreende, principalmente a irmã que é do ministério e outros que são componentes que participam. Muitas das vezes você encontra pessoas nas igrejas que vêm sobrecarregadas. Dificuldade, lutas, problemas, isso e aquilo. O louvor, ele começa a refrigerar a alma. São mensagens expressadas pela música, pela melodia, que vai trazendo tranquilidade no seu interior das pessoas, que vêm agoniadas, desesperadas muitas das vezes. Quando chega a hora da pregação, se completa tudo aquilo que já vem do início do culto. Hinos congregacionais. Paulo fala em várias cartas. Estou lembrando de um Colossenses 3,16, que como é a liturgia de um culto, com cânticos, hinos, louvores. E é o que nós, como a igreja viva e escolhida e santa do Senhor, queremos viver. Eu não estou aqui para querer fazer minha vontade, não tenha dúvida. Nós somos servos, juntos. Mas nós aprendemos, buscamos o conhecimento e oramos para que a gente possa aplicar aquilo que Deus, que é o Senhor do louvor e da adoração, a receber, nos ensina como Ele quer receber. Então a responsabilidade é dobrada. Por isso que o ministério de música, ele está sempre ligado ao ministério pastoral também. Para que a gente possa agradar a Deus, todos. E a responsabilidade de cada um que é colocado nessa parte do corpo. Então o louvar e adorar a Deus não é apenas estar com o instrumento na mão. Não é apenas estar com o microfone ou usar a sua voz. É muito mais do que isso.
é uma vida perfeita diante de Deus. Porque aquele que está aí sentado agora só vai receber se você estiver cheio do Espírito. Se você estiver em temor a Deus e obediência. Caso contrário, não recebe. Você pode tocar o dia inteiro, mas quem estiver lá ouvindo não vai receber nada. Porque quem leva o coração é o Espírito Santo. E através de você cheio, ele se manifesta na igreja. Seja na hora do instrumento, seja na hora da sua voz. Então a gente tem que entender que é muito mais sério do que o que a gente imagina. Nós estamos diretamente dentro da parte do louvor. E não é só o grupo vocal, é o solista também, tem que se preparar. Amanhã eu vou louvar. Tem uma música que eu me lembro, eu vou lá. Não é dessa forma. Não é dessa forma, Deus não vai receber o seu louvor. Mas eu não tenho dúvida de falar isso. Vida no altar. Você orou para Deus lhe usar? Você orou para Deus lhe dar o poder e a autoridade de você expressar a mensagem desse cântico para alguém que está chegando ali chorando, gritando, sofrendo? Então veja que é preciso. Aquele que usa da mensagem cantada, das melodias, ele tem que ter uma vida no altar do Senhor. Porque Deus vai lhe usar. Sabemos nós que se a gente estiver fora desse padrão divino, o Espírito Santo não vai estar em nós. Mas a gente tem consciência disso pela palavra. Então, meus queridos, vamos agora para a parte do louvor, da adoração. A adoração também é outro sentido. Irmãos queridos e amados, essa adoração é perfeita, ela tem que ser leal. Não pode ser uma adoração superficial. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós sentimos a presença. Eu digo, como já disse outros dias, eu não quero estar na minha casa adorando a Deus na oração ou estudando a palavra de Deus sem sentir a presença de Deus. Eu não pego a Bíblia para estudar se primeiro eu não orar e pedir a ação poderosa de Deus. Eu não pego ela para ler. Se eu for estudar, eu não vou pegar, vou ler aqui, aí pego e começo. Não faço isso. Eu oro primeiro. Eu peço ao Espírito Santo que ele se manifeste nessa leitura que eu estou fazendo. Se eu for orar, eu peço a ele que ele se manifeste e me deixe eu sentir ele. Essa é a adoração que o Senhor quer. Quando Jesus diz que você entre dentro do seu quarto, nos seus aposentos, porque ele quer falar em particular com você. Ele quer que você se derrame, que você se abra, porque ele é onisciente. Ele já sabe de tudo do nosso coração. Mas ele quer essa confissão. Essa é uma adoração perfeita, onde você vai sentir o poder do Espírito, que vai estar lhe ouvindo e vai estar lhe respondendo. Essa é os conceitos que a gente pode entender pela vida prática de servos do Senhor que nós somos. Nós estamos aqui, irmãos, para adorar um Deus Todo-Poderoso. Lembramos de situações de poder de oração pela uma adoração perfeita de Elias. Dos desafios, não só aquele com os profetas de Baal e Acabe e Jezabel, como outros que ele encontrou também. E Elias foi vencedor, porque era um adorador perfeito. José do Egito, uma história que toda a igreja eu acho que conta 24 horas. Mas José ouviu do seu próprio pai sobre Deus. E não esqueceu, não abriu mão. Chegou ao ponto de gerar ciúme nos seus irmãos. Mas José não abriu mão. José recebeu convites do mundo, José não abriu mão de Deus. O adorador, ele tem essa situação diária. Muitas das vezes, alguns cristãos podem estar numa igreja, podem estar num ministério, seja onde for, mas atende, muitas das vezes, convites que o mundo oferece. E isso que nós temos que ter essa vigilância. Uma palavra que eu também não esqueço, que é Mateus 26, 41. Se Jesus estava presente com aqueles discípulos, lado a lado com ele ali fisicamente, e ele manda que os discípulos orem e vigiem, porque a carne é fraca, então veja nós hoje.
que o pecado tem se multiplicado. Eu, horas, fico me interrogando, eu tenho feito muitas reflexões sobre esse verso. Por que Jesus falou para aqueles discípulos? Sabe por quê? Para eu buscar minhas fraquezas. Para eu descobrir onde tenho fraqueza para corrigir. Se eu estou na igreja, sou um pastor da igreja de Cristo, sou um servo do Senhor, eu não posso estar de qualquer jeito na igreja. Eu tenho que pensar, começar de mim mesmo. Porque o Senhor não perdoará nenhum falso profeta. Quando você vai ouvir, lá em Apocalipse capítulo 15 e 16, que fala das 7 taças da ira de Deus, que é o último juízo, a Bíblia fala que aquelas 7 taças são grandes, porque ali vai estar cheio da ira de Deus, uma ira severa. E a gente tem que pensar nisso. E é agora que a gente deve pensar. Então esse louvor e essa nossa adoração, ela tem que cada dia ser aperfeiçoada. Por isso que Deus vai preparando. Eu sempre digo, não para enaltecer a placa denominacional, mas para glorificar o nome de Deus. Porque essa denominação da qual nós congregamos, ela tem essa direção maravilhosa que é um tema um mês inteiro. Eu acredito que temos mais facilidade de aprender sobre aquela doutrina que é aplicada naquele mês. Eu entendo assim para mim, acredito que alguns irmãos possam entender ou concordar. Não deixe com que a gente possa ter um outro tema aleatório em alguns momentos. Mas o mês nos indica, como os batistas, trabalhar dentro daquele tema. Eu digo para vocês que eu tenho levado isso até as congregações. Foi ontem eu conversando com o pastor Ricardo Ramos lá. Então nós, irmãos queridos e amados, precisamos aprender que há uma necessidade do nosso aperfeiçoamento em louvar e adorar a Deus. O louvar e adorar a Deus não está só quando estamos com o instrumento na mão. Não está só como estamos no microfone na mão. Mas é na nossa conduta diária. No trabalho, na família, no casamento, na comunidade e na igreja. É preciso a gente ter essa consciência. Porque o lugar que está preparado para a gente é santo. Então não vai entrar fora disso ninguém. É como eu mandei, eu acredito que foi hoje, meu pai. Não, vai ser o texto de domingo de noite aqui. É Apocalipse 21, verso 27. Que só vai entrar no novo céu e na nova terra quem tiver seu nome escrito no livro da vida. E a gente sabe que quando nós pecamos, esse nome é apagado. Então não podemos pecar. Precisamos ter aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Desse louvor e dessa adoração a Deus. Vamos ler o Salmo 150? Está escrito assim, começando do verso 1. É também um capítulo pequeno desse Salmo. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amados, vocês estão entendendo perfeitamente, nós estamos entendendo, que nós devemos louvar a Deus a todo tempo. Essa relação que o salmista, que é uma doxologia, não é que ele aplica, ele está mostrando que é um dever, que nós fomos criados por Deus para louvor da sua glória, para adoração a Ele através do louvor. E dá para a gente compreender que é todo o tempo que temos que louvar a Deus. Quando você viu finalizando no verso, que todo ser louve ao Senhor, nós vamos ouvir sobre o mar, sobre a árvore que louva a Deus, e de que forma é que ela louva. Esse poema que o salmista traz, ele declara que este louvor, irmãos queridos,
é um louvor com adoração sincera. Esse louvor tem que ser em forma de adoração sincera. Vamos lembrar do domingo de manhã de novo. Que normalmente as pessoas, quando falam em questão de louvor, e o ministério de louvor e adoração, mas eles têm diferença na situação do louvor e da adoração. O louvor tem que levar você a adorar. Não é apenas para você ser visto, não é apenas para sair um som. É o verso 1. Louvai a Deus no seu santuário. Então, irmãos, no santuário é que adoramos a Deus. O salmista diz, no firmamento, obra do seu poder. No firmamento, obra do seu poder. É nesses locais, amados irmãos, que o louvor e a adoração precisa ser invocada. No verso 2, precisa ser invocada. O verso 2 diz assim, louvai pelos seus poderosos feitos. Vocês já pararam para refletir? A gente convive, a gente conhece, uns conhece o outro, né? Vocês já pararam para refletir o poder de Deus na vida de vocês, o que Ele já fizeram com vocês? E eu comigo? É isso que Deus quer falar agora. Para que a gente louve e adore a Ele por todos os seus feitos. É o que o salmista diz. Louvai pelos seus poderosos feitos. Louvai o consoante, a sua muita grandeza. A sua muita grandeza. Olha como Deus procura nós para nos aperfeiçoarmos. Que não é brincadeira a nossa vida hoje é santa e nós temos um Deus que devemos adorar. Vocês sabem que tem uma doutrina, não vou falar porque aqui está sendo transmitido para todo canto, não é que essas doutrinas que vivem ali na região da Palestina, aquela área ali vocês já sabem, que eles têm os momentos de adoração, aonde eles estiverem na estrada, na rua, eles param o carro no meio da rua, descem com um tapetinho na mão, botam no chão e se ajoelham. E aí a gente vai olhar para nós. Como está sendo o nosso louvor e a nossa adoração? Como? É para a gente, irmãos, a hora é essa, refletir. A nossa adoração e o nosso louvor é 24 horas. Irmãos, o salmista, ele toma essa posição que, dentro do que nós lemos, são razões evidentes. Por que é que Deus deve ser adorado? Porque Deus tem feito todas as coisas ao nosso favor. Vai lembrando de alguma coisa antes? Eu me lembro muito da minha vida passada, que eu tinha tanto sofrimento, tanta coisa. Muitas coisas até que eu desejava ter e não tinha. E Deus vem com o seu poder, com a sua glória e concede e abençoa. Como eu posso deixar de louvar perfeitamente, adorar a Deus perfeitamente? A gente precisa lembrar disso, é o que o salmista está exortando aqui. Então, meus queridos, o salmista, nesses versos 3 e 5 que nós lemos, ele faz uma relação, que nós lemos de todos os instrumentos, todo tipo de instrumento, que se adora, que se louva a Deus. E agora vem a nós, como esses santos que somos, escolhidos, para dedicar a Deus essa adoração e levar outros. Porque vocês sabem que tanto a pregação da palavra como a ministração do louvor, que é a expressão da pregação da palavra pela melodia, a responsabilidade de cada um de nós, para aqueles que estão esperando receber algo que ilumine a sua vida, que lhe dê forças, que lhe restaure, que lhe dê alegria no seu coração, porque vive debaixo de um mundo terrível, mau. Então a responsabilidade é muito mais do que o que a gente imagina, irmãos.
seja solista, seja um grupo vocal, seja instrumentista, e louvar com esses instrumentos que o salmista aqui relaciona nessa lista. E todos esses instrumentos, irmãos, eram usados nas festas de Jerusalém. Eles usavam todos esses instrumentos como forma de louvor, para declarar uma adoração, como agora à noite aqui. Vocês estavam usando dos instrumentos, louvando para declarar adoração a Deus. Está bem claro nessa noite aqui. Os instrumentos, as suas vozes, adorando, louvando e adorando a Deus, declarando adoração através do louvor. Aí poderíamos, irmãos, e agora eu vou querer generalizar em toda a nossa vida. Como é que está o nosso louvor e adoração? Em nossa casa, em nosso casamento, na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa igreja, nos nossos ministérios. É para a gente agora espiritualmente, com o Espírito Santo que mora em nós, refletirmos. E se for necessário alguma mudança, a gente mudar. Se for preciso mudar, vamos mudar urgentemente. Essa palavra não pode desvanecer aqui agora na atmosfera. Quando você tira, o irmão André tem costume disso. Quando ele tira a tampa do cuscuzeiro, sai aquele vapor, não é? E ele se evapora. Eu também faço isso e vejo. E às vezes até vem um processo gasoso, por causa do calor. Além de sair o vapor, fica a tampa cheia de água, né? E você tira logo para não molhar dentro do cuscuz, né? Então é isso que a palavra de Deus, irmãos queridos, ela não pode desvanecer como um vapor. Ela tem que amadurecer a nossa vida cristã. Ela tem que nos corrigir. Vamos lembrar do que Paulo disse a Timóteo? Que era preciso ouvir, porque a palavra é de Deus, e ela corrige, ela ensina, ela repreende. E nós temos que saber receber. Se arder como arde o mertiolate, sobre assim no seu coração. Ó. Faça assim, ó. Ou então peça o Espírito Santo, Senhor, sopre aqui dentro de mim para refrigerar esse remédio que está doendo. Mas é para curar. A gente sabe que é. A gente precisa acreditar em Deus, irmãos. Você não está vendo esse homem aqui? É um simples mensageiro, irmãos. Mas quem fala o coração da gente é Deus. É um simples mensageiro. Eu sou como disse Paulo, um miserável pecador. Então, meus amados, como está o seu louvor e a sua adoração a Deus? Está sendo a adoração que chega no trono da graça? Está chegando lá onde Deus está? A adoração da sua vida 24 horas? O seu louvor? Como? Aí alguns exemplos. Que esse nosso louvor, essa nossa adoração, de reconhecermos o que Deus tem feito por nós. Vamos lá. Eu coloquei alguns aqui para não esquecer. Portas de emprego. Que Deus tem aberto. Abençoado. O Deus da providência, né? Aprovação na escola. Posso dizer uma coisa para vocês, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Nunca reprovei um ano. Na minha época, o estudo era diferente. Não tinha recuperação, a média era 7. Os professores tinham nós como filhos dele. Cuidava bem, ensinava bem e exigia. Na época, a coisa era puxada. O professor se preocupava com o aluno, como se fossem seus filhos. E só era aprovado quem aprendia e quem queria aprender. Veja também, irmãos, essa adoração a respeito disso. Aprovação de concurso, né? Tivemos agora o Enem. Todo mundo torcendo para ser aprovado, para poder galgar um melhor emprego, uma situação melhor no dia a dia da caminhada da vida. E Deus vai lá lhe dar essa bênção da aprovação. Por uma saúde boa, hein?
Será que nós temos lembrado que muitas das vezes a gente entra em alguma dificuldade de saúde, aí você ora, conversa com Deus, Deus vai lá e lhe dá a cura. E outra coisa importantíssima, a bênção do Senhor na nossa família. As pelejas é natural em todas as famílias. São cabeças pensantes dentro dos nossos lares. Mas nós temos que glorificar a Deus, que Deus está presente no centro da nossa família, no centro do nosso casamento, no centro da vida dos nossos filhos. Irmãos, não se preocupe com dificuldade ou luta que você pode enfrentar, não. Deus está com você. Se Jesus disse que teríamos aflições, mas que Ele venceu, aí Paulo vai dizer aos romanos que nós somos mais do que vencedores. Por Jesus que disse, eu venci o mundo. Então nós somos vencedores por Ele. A gente vai se doutrinando, a gente vai se organizando, a gente vai aprendendo com a palavra de Deus para vencermos aquilo que vem como adversidade. Como muitas das vezes sai de sincronia. Às vezes eu falo que é do tempo do rádio, eu, a irmã Marivalda e outros, né, que são do tempo do rádio. A televisão aparece, mas eu sou mesmo do tempo do rádio que não tinha televisão na época. E quando o rádio, você não se entonava bem, ele ficava, você ficava impaciente. Não era? Tinha que dar uns tapinhas no bichinho, né? Porque na época era válvula, era de válvula. Olha, André, como eu sou jovem, tá vendo? Mas alguns não fiquem rindo não, que eu não quero descobrir agora não. Fiquem quietinhos. Porque eu sou do tempo da televisão de válvula, eu sou do tempo de rádio de válvula. Creia. Ainda me lembro, o da cor da minha casa era amarelo desse tamanho. O informativo cinzano. Ah, vocês ouviam? Meio-dia no domingo tinha um programa de humorismo, Burraldo. Vocês lembram? Danilo, você não, mas alguém por aqui lembra. É, né? Quer dizer, o velhinho daqui sou eu. Quem? Tem. Mas você ouviu também lá? Ah, então nós estamos juntos. Viu, irmãos? Então é essa situação nossa, meus queridos. Sincronizar tudo da nossa vida vale a pena, irmãos. Vale a pena. A gente tem uma contrariedade e outra, mas Jesus não disse que a gente teria tribulações? Então, vamos aprender a suportar a tribulação. É o mundo que nós estamos. Então, muitas das vezes a gente sofre alguma coisa. Mas tem uma coisa maravilhosa para nós aqui, ó, essa igreja linda do Senhor. Deus está ali para dar o suporte. Deus está ali para suprir o que for preciso. É isso que é bom, a gente tem um problema ou outro e fica irado mesmo. Mas Jesus está ali para lhe acudir. Sabe o que é que o salmista diz no Salmo 4, verso 4? Quem lembra? E Paulo vai falar também em Efésios 5. Irai-vos, colocai a vossa cabeça no travesseiro e sossegai. A gente está provado que as escrituras dizem que a gente vai ter momentos que vamos se irritar. Mas mantenha a sua tranquilidade com Cristo. Pela palavra que o Senhor, eita meu Deus, agora o Senhor me trouxe, vige. Aí a raiva vai passando, você normaliza. Eu estou falando de uma experiência pessoal, que eu já vivi e vivo uma vez ou outra. O que a gente precisa ter essa maturidade para compreender isso. Senhor, eu não quero andar em problema, mas vamos passar, estamos no mundo do problema. Isso vai passar, nós estamos no mundo do problema. Claro que a gente tem que evitar, a gente tem que fazer por onde. Mas vai ter uma hora que precisa cumprir a palavra de Deus na sua vida. Se Ele diz que no mundo tem aflição, você vai ter que passar. Porque Jesus não é mentiroso. E a gente vai tranquilamente, cada dia amadurecendo e vai evitando algumas situações, vai melhorando, não é buscando no Senhor. É isso aí, a adoração. Você vai adorando a Deus e Deus vai lhe dando respaldo para momentos difíceis. Olha, você vai agir dessa forma, você vai fazer dessa outra, você vai se comportar assim, você vai fazer do outro jeito. E é assim, irmãos queridos.
que é esse valor de estarmos na igreja. Porque Deus nos prepara para suportar o que o mundo tem contra a gente. Só Deus é quem é esse escudo. Lembra do Salmo 91, verso 4? A última frase. Você está balançando a cabeça que lembra, então fale aí. Lhe botei na fria. A última frase do verso 4. A tua fidelidade é o meu escudo e o meu broquel. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que as promessas de Deus de proteção e segurança é que nos protege. Escudo não é para proteger? Broquel é um escudo menor. Aí você volta nesse mesmo salmo para o verso 1, quem lembra? Verso 1. Sabe o que é descansar à sombra do Onipotente? É essa vida de louvor e adoração a Deus. A promessa dele é de descanso, de tranquilidade. Descanso é você estar em paz, estar sossegado. Mesmo no mundo que você enfrenta grandes pelejas. Então, irmãos, vamos lá para a gente terminar. No verso 6, vocês observam que o salmista tem uma visão espiritual aí nesse verso 6. Vamos lá ver, verso 6. Verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. É o último verso, né? Então, a respeito de toda a criação de Deus, todos devemos louvar. Louvar com essa vida tranquila, de obediência e temor a Deus, de sabermos todo o preparo que Deus traz a nós como membro de uma igreja, como líder de uma igreja, como líder de uma casa, como pai, como mãe, como filho. É de uma forma completa para a vida cristã. É no casamento, é de uma forma completa. Então, meus queridos, amados irmãos, nós precisamos ser atenciosos, louvar a Deus com lealdade e fidelidade, uma adoração que chegue até o coração de Deus. É o que Deus quer. Esse louvor que é a adoração até o coração de Deus, que Deus sinta esse amor, essa fidelidade, essa lealdade sua para com Ele. É o que Deus quer de cada um de nós. Então, nós falamos que a gente ia mostrar sobre as criaturas que louvam e adoram a Deus. Vamos começar pelo mar. Você veja que esse final do verso 6 que o salmista ele encerra, ele vai mostrar isso, que todos que têm fôlego louvem a Deus. Então, essas criaturas que louvam a Deus, o mar, na ida e vinda das suas ondas, emitindo aquele som, não é aqueles bramidos. A onda não faz isso? Lembra quando a gente ia para a casa dos irmãos de Valneida ali em Jatobá? A casa um pouco distante, não é? E de lá a gente ouvia o barulho das ondas. Ali é louvando a Deus. Na época que a gente começou aí com muitos adolescentes, a praia chegava no quintal da casa da irmã dela. A irmã Marivalda foi muito também, né? A maioria do pessoal daquele tempo. A água chegava no quintal. E a irmã vai lembrar de uma personagem que estava com a gente lá. Quem a senhora lembra? Engraçada. Uma personagem que fazia a gente rir muito. Demétrios, está vendo? Sabe de que eu me lembrei da hora? Que quando a gente chegava da areia, todo melado, ele vinha bater a bomba aqui. Era tanta coisa, meu Deus, a gente ria com ele. Lembrando por alegria. Não é? Então, irmãos, outra criatura que louva a Deus e adora, a árvore. Quem pode falar? Isso, das suas galhos. E no orvalho da noite, elas louvam a Deus, as árvores. Para a gente entender bem esse verso 6, não é? As estrelas, em quem pode falar? O piscar das estrelas, né? Aquele florescente das estrelas. Os pássaros também. Vamos chegar lá nos animais, generalizando, não é? Eu tinha um cachorro que ele faleceu, né? Já faleceu com uma idade boa, que até os vizinhos depois comentavam comigo. Quando eu começava a cantar em casa, ele me acompanhava.
Eu começava a cantar, ele ficava... Aí os vizinhos diziam, olha, o pastor canta e o cachorro acompanha. Edian conheceu ele. Lembra da época que eu morei no 18 do Forte? Né? Que não era brincadeira, não era dobe, né? Mas eu já tenho outro, viu? Do mesminho. E botei o mesmo nome. Tanto eu amar o que foi embora. Então, o sol, no esplendor das suas explosões. Hoje mesmo de manhã, eu fui dar uma volta no quintal, o sol já estava ardente. Logo de manhã cedo, o sol já estava ardendo. Então, o sol também são criaturas que louvam e adoram a Deus. Os animais agora. De vez em quando, meu irmão, tem uns bem-te-vi que chega lá em casa. Ele entra, ele vai até o tanque e toma banho lá. Aí não tem medo não, e canta ali mesmo. E é um som tão fino e forte do bem-te-vi, né? Ele senta aí, os pardaizinhos nem se fala. Mas esse meu cachorrinho, de vez em quando, não deixa ele comer o alimento, que às vezes fica lá alimento que sobra, os bichinhos vêm comer, o cachorro corre atrás do bichinho. Eu digo, rapaz, deixa os bichinhos também comer, você não já comeu? Não é? Mas falando nesse louvor e adoração, que até os animais louvam a Deus. Vamos lembrar de alguns só para a gente ficar bem atento. O cavalo, ele relincha, o boi, ele muge, não é? E o leão? Urra, ruge. É o leão de Judá, que brada com o seu poder, não é? Sobre nossas vidas para nos trazer a vitória. Então, meus queridos, amados irmãos, toda a natureza, ela se une ao ser humano, criada para louvar e adorar a Deus. E que nós, irmãos queridos e amados, possamos compreender bem que essa adoração, esse louvor tem que nos levar à adoração. O louvor tem que nos levar à adoração. Então, que nós possamos sermos aperfeiçoados sempre por aquele Deus, por esse Deus melhor, que nos escolheu, Deus Todo-Poderoso, que nos traz essa alegria de sermos escolhidos. Amém? Então vamos orar, em nome de Jesus Cristo. Vou pedir ao nosso irmão André Luiz, vai estar orando ao Senhor, que logo após a oração, eu e o irmão Marcos, irmão Adroaldo, vamos ter uma conversa com ele. Certo? Já sabe mais ou menos o que é. Trouxe o lenço, mas a gente arruma um aí. Vamos orar com o nosso irmão? A irmã Maiara ficou olhando para o senhor porque ela faz parte desse grupo. Entendeu? Vamos orar? Nos abençoa, Senhor, sim, precisamos. Como fomos abençoados aqui agora nessa adoração e louvor, deste culto que aqui viemos prestar a Ti, em nome de Jesus Cristo. Dependemos, Senhor, das bênçãos dos céus, em nome de Jesus Cristo. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre as vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Terça-feira, irmã, 7h30 para vocês estarem aqui, que nós vamos iniciar os estudos do batismo, viu? Tá bom?